Mas agora vamos falar um pouco de empreendedorismo, vamos mudar de assunto, porque o nosso convidado, ele é considerado um acelerador de pessoas, não é um motivador de pessoas não, é um acelerador. Porque ele mesmo já conseguiu, por exemplo, uma receita de sucesso que funciona sempre. Por exemplo, ele conseguiu vender uma ideia para o bilionário Donald Trump, presidente hoje dos Estados Unidos, em apenas 3 minutos. E ele vai contar para a gente, então, alguns desses seus sucessos a partir também de alguns sucessos do passado que ele conquistou. Com vocês, então, nosso empresário Ricardo Bellino. Obrigado, Tudo bem, Bellino, pela tua participação aqui. Como vai? Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço por você ter saído lá do aeroporto, já veio direto praticamente para cá. Isso tem sido uma constante. Tem sido uma constante na sua vida. Agora, claro, personagem do momento, Donald Trump, a gente estava conversando agora há pouco aqui, no intervalo, um presidente polêmico dos Estados Unidos, enfim, suscita ódio e amores. Sim. E você teve um relacionamento, e tem ainda um relacionamento muito próximo com o presidente americano. Gostaria que você contasse para as pessoas agora de casa como é que foi esse encontro de apenas 3 minutos em que você conseguiu lá vender uma ideia. Como é que foi isso? Basicamente, eu tinha um projeto, uma ideia que eu visualizei a possibilidade de trazê-lo dentro desse projeto, de assinar essa iniciativa. E então entendi que era o personagem perfeito e acionei um grande amigo, que foi meu sócio a vida inteira, que foi o John Casablancas, o meu primeiro grande mentor e meu sócio no projeto da Elite Models, que foi a grande agência de modelos que eu trouxe para o Brasil aos 20 anos de idade. Que já a gente vai falar sobre isso. E ele fez o caminho, vamos dizer, a conexão, para poder me apresentar ao então empreendedor Donald Trump. E esse caminho, feito através de um fax, gerou uma ligação que eu recebi do próprio Donald Trump. Falamos rapidamente por telefone, ele gostou do conceito, curiosidade que ele tinha sobre o empreendimento, e falou, bom, então venha me encontrar aqui na semana que vem no escritório. E eu, entendendo que, bom, ia ser muito mais fácil do que eu imaginava, até porque depois de termos uma conversa longa no telefone, eu achei que aquilo poderia ser um facilitador. Quando eu entro no escritório dele, eu encontro um homem completamente transtornado, mal-humorado, num dia absolutamente ruim, e que me diz, sem nem se levantar da mesa, que eu tinha apenas 3 minutos para vender uma ideia para ele, porque não era o dia para que ele avaliasse isso. Bom, você tinha 2 hipóteses, eu sempre brinco dizendo o seguinte, ou você começa a chorar, grita e sai correndo, porque... Muita gente faria isso. Acho que a grande maioria faria isso, É verdade. ou você enfrenta o desafio, E eu que tenho realmente essa atitude mais destemida, atrevida, sem me curvar àquele momento daquela, vamos chamar, arrogância, aquela sentença de morte. Na verdade, você estava condenado à morte, Porque ninguém te diz que você tem 3 minutos para avaliar se você é bom em oratória. Ele queria se livrar de você. Queria se livrar em 3 minutos. É o famoso vendedor de Bíblia, que o cara vai lá e quer te vender alguma coisa e o cara fala, querido, você tem 3 minutos. E você não quer comprar nem Bíblia, nem facas guinzo, As famosas facas guinzo. Então era um jeito de você se livrar das pessoas. You have 3 minutes é uma frase antológica na cultura americana, enfim. Mas eu não aceitei aquela condenação e eu, na verdade, inverti a dinâmica do nosso diálogo, fazendo a ele algumas perguntas, que foi o grande desmontador da bomba. Eu questionei a ele se ele conhecia a realidade da indústria de luxo no Brasil. Se ele sabia que nós temos no Brasil a 2ª maior frota de jatos privados do mundo, a quantidade de helipontos em São Paulo é a maior do mundo, o quanto custava uma Ferrari em São Paulo em comparação à mesma Ferrari em Nova York, que custa 3 vezes mais, que nós tínhamos em São Paulo, naquela ocasião, 2 lojas da Tiffany, e em Nova York apenas uma, e as vendas de Louis Vuitton... O dele brilhou. Não, e quando eu comecei a colocar esses questionamentos, ele não sabia responder, eu finalizei essa apresentação ainda em pé, ele sentado, e eu disse a ele, olha, eu acredito que o mercado brasileiro, que você desconhece até então, está preparado para receber iniciativas, empreendimentos com a sua assinatura, e comparei a marca Trump à marca Louis Vuitton, Ferrari, Chanel, Tiffany. Bom, obviamente, o homem abriu um sorriso enorme e falou, olha, eu não sei o que nós vamos fazer, mas com certeza faremos alguma coisa. Me apertou a mão, tiramos uma foto antes de eu receber o cartão de visita, isso que está naquela fotografia. E isso acabou virando uma história fantástica que ganhou notoriedade por uma grande matéria no New York Times, que me permitiu, a partir de um convite, escrever um livro para McGraw-Hill, que é uma das maiores editoras do mundo, livro do qual ele assinou o prefácio, lançamento na Trump Tower, para celebrar o empreendedorismo e o espírito do empreendedor que não aceita não como resposta. E ele sempre foi
para mim, essa grande referência. Ame-o ou odeia, não importa para mim. Eu acho que o que importa é o que você aprende na sua vida, das experiências que você vive. Eu acho que só isso que você acabou de relatar já é um grande aprendizado para todos nós. Mas você estava me contando que o seu ponto da virada mesmo na sua vida foi anterior ainda a essa conversa com Donald Trump. Só uma coisinha. O negócio que você fez com o Donald Trump depois foi no campo de, foi em questão de campo de golfe? Não, na verdade nós criamos um fundo de investimentos, compramos propriedades, analisamos negócios, então na verdade ele não se materializou em um empreendimento específico. E durante esse processo eu tive uma oportunidade, por meio de um convite dos meus próprios investidores, a vender as minhas participações, quando eu decidi então me mudar para os Estados Unidos, onde eu vivi durante 11 anos, antes de me mudar agora recentemente para Portugal. Que bacana. Agora me conta então esse ponto da virada anterior que fez com que você pensasse assim, não, agora tudo é possível, eu como empreendedor posso ir mais longe. Eu inclusive uso isso como resposta a todas as pessoas que me perguntam como é vender uma ideia em 3 minutos. Por exemplo, para um personagem como Donald Trump, e eu respondo simplesmente dizendo o seguinte: primeiro, levou para mim quase 25 anos de aprendizado na escola da vida, que eu comecei e me matriculei quando eu não aceitei a minha condição, onde eu, jovem, sem muita perspectiva, com uma grande frustração, mas com grandes sonhos, eu me lanço numa história ao ler uma revista e conheço a história maravilhosa desse personagem chamado John Casablancas e do seu grande mundo mágico das grandes modelos da elite, que eram as maiores modelos do mundo. E eu mergulho naquela história como um jovem que mergulha numa fábula, me contrato, eu assumo um compromisso de pegar um emprego e ser carteiro, viajante, porque não tinha um tostão, não falava inglês, não conhecia ninguém na indústria da moda, e começo uma verdadeira saga. E essa saga para quebrar o paradigma do impossível, de demonstrar que não é a falta do dinheiro, não é a falta de credenciamento acadêmico ou de conhecimento de relacionamento que pode ser suficiente para impedir você seguir atrás do seu sonho. Os covardes desistem no início, acham desculpas e terceirizam a culpa da sua incapacidade de fazer para não poder correr o risco de ter a sua ideia fracassada. Claro. Eu não tinha esse sentimento e me lancei nessa corrida, fui bem sucedido, conheci depois de 10 viagens o personagem, houve uma empatia imediata, porque ele obviamente enxergou naquele garoto de 20 anos um dínamo, atrevimento, espírito empreendedor, me deu uma missão, eu cumpri aquela missão. E no dia 8/8 de 88, inauguro no Golden Room do Copacabana Palace o maior evento de modelos do mundo no Brasil. Puxa. E aos 21 anos eu era o dono dessa agência, me tornei o maior e o melhor amigo desse homem, que pude levar até o túmulo a maior relação de confiança e amizade que eu pude experimentar na minha vida. E foi essa relação de confiança, cumplicidade, que nos criou o que eu chamo de verdadeiro mastermind. E juntos criamos várias iniciativas, projetos que deram certo, projetos que deram errado, mas o que nós nos divertimos empreendendo não tem preço. E o que a gente aprendeu juntos ficou para mim como um legado. Eu imagino. Você, por exemplo, hoje quando avalia algum negócio, alguma ideia, tal, o que você leva em conta, então, quando alguém, por exemplo, lhe apresenta uma ideia? O que seria uma ideia boa ou uma ideia ruim? Existe isso? Olha, Alexandre, eu vou te dizer uma coisa. Para mim, o ponto mais importante é a pessoa. É o brilho nos olhos, é o compromisso de assumir risco, é o entender que essa ideia, antes de dar certo, ela vai dar muitas vezes errado. E é essa pessoa. Eu te digo que, às vezes, eu prefiro uma ideia mais ou menos com uma pessoa comprometida do que uma ideia extraordinária com uma pessoa descomprometida, sem compromisso, sem vontade de fazer. Paixão, né? Sem paixão. Então, para mim, antes da ideia vem a pessoa. E é essa empatia e essa intuição que nos faz abrir a nossa mente para aceitar ou não uma ideia ou uma pessoa. Eu acho que é esse fator que, para mim, joga muito forte. Eu me relaciono com pessoas e não com planos de negócio. Os planos de negócio são uma consequência de uma relação onde exista respeito, ética e empatia. Mais de Ricardo Bellino a gente vai ter na segunda-feira uma palestra que vai acontecer no Shopping Guatemi, no Cine System lá. Ricardo Bellino, muito obrigado por você ter vindo até aqui. Muito obrigado prazer. mesmo, mais sucesso ainda, parabéns pela sua trajetória. Uma inspiração para todos nós aqui. Muito obrigado, boa noite. Obrigado também, boa noite.